Bom dia, machaca! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre maçã. Eu sei que muita gente aí tem dificuldades de produzir maçãs em casa, ainda mais vivendo numa região de clima quente, né? De clima tropical. Como podem ver aqui, eu tenho um pé repleto de frutinhas ainda em desenvolvimento e ainda tenho mais dois outros pés que também estão com frutas e ainda um quarto pé que ainda está em dormência. Daqui a pouco ele também deve acordar e também deve começar a produção. Para você conseguir fazer o mesmo, a primeira dica que eu dou é procurar adquirir uma variedade que seja desenvolvida exatamente para o clima quente, que seja adaptada a esse clima. Eu aqui tenho a variedade Ana, que é uma variedade desenvolvida no Israel, especificamente para ser desenvolvida em regiões onde o inverno é muito fraco. Para isso há várias variedades. Há a variedade Eva, existe também a variedade Ana, a variedade Princesa e Julieta, várias outras, né? É só procurar variedades de maçãs específicas para climas quentes. Sobre plantar macieira através da semente, eu irei fazer um vídeo à parte para explicar com detalhes. A segunda dica seria obedecer o ritmo natural da planta de maçã, que é a forma dela de crescer. Nós insistimos em podar a macieira em forma de vaso aberto, como nós podamos as outras plantas na maioria. Mas a planta da macieira tem tendência natural de crescer como se fosse uma árvore de Natal, que é com um galho central que cresce ereto e depois outros galhos laterais que vão crescendo para os lados, que é uma estrutura que chamamos de líder central. Os galhos laterais da macieira, se você não fizer nada a respeito, eles também vão crescer para cima, todos eles virados para cima. Por isso que você deve procurar calçar todos eles de forma que eles fiquem quase que na horizontal, que é para reduzir o movimento de seiva em cada um desses galhos laterais. Esses galhos laterais, se não estiverem na horizontal, a única coisa que vai crescer deles é a ponta e eles vão continuar a crescer para cima. Mas se você colocar eles na horizontal, num ângulo que varia desde 40 a 65 graus, mais ou menos nesse intervalo, o movimento de seiva do galho vai reduzir e ele vai acabar estimulando a brotação das gemas e vão se tornar gemas produtivas, como podem ver aqui, ou mesmo formação de esporões, que são os que depois, futuramente, vão continuar a dar várias e várias flores. Como podem ver aqui, tem várias flores que foram nascendo, ali ainda tem alguns restos de uma flor que não pegou e tem essas frutas que já estão a se desenvolver aqui na ponta, que eu até mostrei em alguns vídeos curtos que estão aqui no canal. Quem quiser ver pode ir lá e dar uma olhada. Isso foi comprovado cientificamente, tem vários artigos aí a explicar isso. O galho de maçã, esses galhos laterais, se eles estiverem quase que na horizontal, quanto mais na horizontal o galho estiver, mais gemas de produção ele estimula. Se você colocar o galho completamente na horizontal, quase que você só vai produzir gemas produtivas ou mesmo esporões, que também são as estruturas que dão flores mais adiante. À medida que você vai levantando o galho, diminuindo o ângulo que ele vai ter, né, com o galho principal, você vai dar tendência à brotação na ponta. Então você tem que colocar ele mais ou menos com 40 ou 60 graus, que é para ter um equilíbrio de desenvolvimento apical e também de formação de estruturas de produção. E por isso vocês podem ver aqui, cada um dos galhos laterais está praticamente amarrado de forma que a ficar na horizontal. Aqui temos um exemplo de uma planta de pitanga que foi podada na forma de vaso aberto, como podem ver aqui. Muita gente tem tendência de tentar podar a macieira também neste formato, que é para a planta ficar muito baixa. Mas a planta de maçã não vai responder muito bem a essa estrutura. Então o ideal é mesmo garantir que ela vai ser formada na estrutura de líder central e os galhos de produção serão os galhos laterais, que também não devem ultrapassar os 30 ou 40 centímetros. Essa seria a terceira dica. Os galhos laterais não devem ser muito compridos, porque quanto mais você deixa eles crescerem, eles vão tender a engrossar, certo? Enquanto que os galhos laterais não devem ultrapassar, o recomendado é que eles não ultrapassem nem 1/3 da medida do galho, do diâmetro, nesse caso, do galho central. Eu vou mostrar já já o que acontece quando vocês ultrapassam ou não respeitam essa regra.
A quarta dica é sobre como obrigar a planta a te dar galhos laterais. Às vezes a planta tem tendência só de crescer para cima com um único galho central, sem dar galhos laterais. Mas você pode fazer algumas incisões, que é uma técnica de incisão, e vai começar a competir com ele. Em inglês costuma se chamar de notching, que é um corte que você faz ligeiro, um corte ligeiro que você faz, isso vai acabar atrapalhando para obrigar ela a crescer. É o que aconteceu aqui nessa gema que vocês podem ver. Eu fiz um ligeiro corte aqui e também fiz um corte aqui, mais ou menos no topo do galho, que é para permitir que um galho, ao invés da planta tender a pesar só para aquele lado, um galho possa crescer para cá, em direção ao meu nariz, porque não tinha ainda um galho que vinha nessa direção. E este da ponta vai continuar a formação para cima e será a continuação do líder. Mas sempre que você fizer um corte acima de uma gema, você vai fazer com que ela passe a brotar. E ao fazer isso, você vai formar um novo galho, que você vai podar ele com cerca de 30 ou 40 centímetros, não deixar ele engrossar. Se ele engrossar demais e ultrapassar a grossura do líder, você terá que vir e eliminar o galho. É só controlar muito bem a grossura que ele tem. Se ele for a engrossar, você vem aqui na base e faz o corte. Atenção que essas são algumas dicas, não precisa fazer taxativamente como eu estou a dizer, mas são coisas que você terá que ter em mente quando estiver a desenvolver a sua planta de maçã, né? Notem que estes galhos laterais aqui, olhando do jeito como estão aqui, conseguimos ver que eles estão próximos da metade do diâmetro do líder central. Mas esta, como é uma planta ainda no seu primeiro ano aqui, eu não posso ir eliminando esses galhos só por causa disso. Mas o ideal é que esses galhos não fiquem muito grossos em comparação com o líder central. Espero que vocês tenham entendido muito bem, pelo menos essa dica. Uma vez conseguindo já ter alguma produção de maçãs, você terá que também aprender a fazer o raleio. Notem que aqui os galhos não passam de cerca de 2 palmos, né, de comprimento. Imagine se cada uma dessas gemas começa a tirar maçãs. Esses galhos, primeiro que temos que terão que ser finos. Então, esses galhos não têm a capacidade de suportar um peso muito grande em termos de maçãs, porque vocês sabem que maçãs são frutas pesadas. Então, um galho daquele tamanho, suportar mais de 4 frutas já é um castigo que nós estamos a dar à planta. Se nós não podarmos os galhos, tanto o central como os laterais, colocarmos eles como devem ser, o que vai acontecer é que eles vão crescer demais. Vejam que esses galhos aqui estão bem mais grossos, né, em comparação com aqueles outros que eu mostrei na outra planta. E se você não fizer nada, colocar eles na horizontal aqui, todos eles vão tender a crescer para cima, como podem ver aqui nesta planta, né? Eu podia muito bem colocar todos eles na horizontal, mas eu gosto de usar essa planta às vezes como exemplo e também tenho outros objetivos com esta planta, então não estou muito preocupado com isso. O correto é vocês fazerem como eu mostrei lá naquela planta, colocando os galhos na horizontal. Eu tinha dito que não podemos deixar os galhos laterais ultrapassarem 1/3 da medida do líder central, porque eles vão começar a competir e eventualmente eles vão crescer e vão superar o tamanho ou o diâmetro do líder. Podem ver aqui temos um galho lateral que já é superior ao diâmetro do líder central. Esta é uma das plantas que eu plantei através da semente e acabei fazendo alguns enxertos nela. Podem ver aqui que o líder já está muito mais fino em comparação com esse galho lateral aqui, tanto que a planta tem tendência a ficar inclinada para este lado, mas o ideal era que este galho não fosse muito grosso. Aqui eu ainda estava a aprender como lidar com as macieiras, então tem várias coisas que eu fui testando aqui neste pé. Como podem ver, aqui tem galhos que estão na horizontal, tem galhos que estão na vertical, e nem o próprio líder não está muito alto. Eu tentei fazer uma coisa chamada de líder central modificado. Então são vários testes que eu fui fazendo aqui até chegar a essas conclusões, e também depois de eu ter procurado pesquisar um pouco mais que eu fui aprendendo essas coisas. Notem que esses galhos laterais aqui já estão repletos de esporões. Nós, quando plantamos alguma coisa, sempre estamos muito ansiosos em ver a planta logo começando a produzir, mas algumas coisas levam tempo. Os esporões de produção da macieira levam 2 anos para ficarem prontos e começarem a produzir. Você pode ter um esporão que se formou este ano, no ano seguinte ele simplesmente não brotar e ir produzir no outro ano. É muito normal, não tenham pressa, deixem a planta levar o seu tempo, certo?
Esta planta que vocês estão a ver começou a produzir, a colocar flores já há 3 anos, mas nunca colocou frutas. Essa é a primeira vez que ela está com excesso até de esporões de produção e algumas frutas já começaram a aparecer. Aqui temos alguns outros esporões que depois de eu ter feito a poda desses galhos começaram a se formar. Né? Eu digo esporões porque eu sei que um esporão quando começa a brotar as folhas estão sempre muito comprimidas uma próxima da outra, então eu já sei que aquilo vão ser esporões. Mas vejam que aqui tem alguns esporões, por exemplo, este se formou há 2 anos, ainda não tinha aberto para colocar flores, mas agora alguns desses esporões começaram a responder alguma coisa e já podemos ver até flores aqui neste pé, certo? Mas atenção que neste pé tem como é que é? O próprio pé eu plantei através da semente, que é uma parte, mas também tem a parte que eu enxertei alguns galhos que já vinham produzindo, mas eu não contava, né? Contava de forma separada os galhos enxertados da própria planta. Por exemplo, essas flores fazem parte da planta que eu coloquei através da semente, que são estas frutinhas que nós estamos a ver aqui, que ainda não sei qual é o tamanho que elas atingem e qual é o comportamento delas quando começam a amadurecer, seja em termos de coloração, em termos de sabor e também em termos de tamanho. Aqui temos mais um exemplo de um galho que superou o líder e acabou crescendo muito mais alto do que ele. Né? O líder aqui cresceu um bocadinho e ele termina mais ou menos aqui. Esses esporões aqui, agora vamos para mais uma dica. Quando for a fazer aquele corte acima da gema, dependendo da época que você fizer, você pode acabar tendo esporões. Se você fizer aquele corte durante o verão, você vai produzir esporões como eu fiz aqui. Eu tenho vários esporões que eu simplesmente fui fazendo os cortes, tendo essa noção de que vou ter esporões. Mas se você fizer isso durante o inverno, você vai acabar com galhos assim, simplesmente galhos laterais. Então, se você faz isso durante o inverno, durante o período de dormência, você vai acabar criando novos galhos laterais. Se você quer galhos laterais, faça nessa época. Se você quiser ter esporões e produzir maçãs, você terá que fazer esses cortes no meio do verão. Aí a planta vai entender que tem que formar esporões e eventualmente nesses esporões você vai ter este resultado aqui. Um resultado bonito destes e nada se compara a ter uma fruta a se desenvolver, ver a fruta a crescer aí no seu pomar. Quem tem uma macieira ou qualquer outra frutífera sabe muito bem disso. A outra parte seria fazer o raleio, mas isso fica para um próximo vídeo. Por enquanto, eu só queria vos dar dicas de como cuidar da planta para pelo menos terem alguma produção. Nos próximos vídeos irei ensinar como fazer o raleio das maçãs, que é diminuir a quantidade de maçãs para não sobrecarregar a macieira. O que você precisa ter em mente por enquanto é que a macieira tem um comportamento de se tornar bianual se ela for sobrecarregada em termos de produção. Se tornar bianual significa que ela pode produzir maçãs este ano e se ela sobrecarregar na produção, o ano seguinte ela produz poucas maçãs ou simplesmente não produz e passa para o outro ano. Então você vai ter maçãs num ano, no ano seguinte não vai ter, depois passa a ter produção de novo, no outro ano não vai ter, que é aquilo que se chama-se alternância de produção. E para evitar que isso aconteça, você tem que evitar que o seu pé de maçã fique sobrecarregado. Como fazer isso? Fazendo o raleio e o controle da quantidade de maçãs que você tem, que nesse caso a quantidade da produção.